Hoje é uma quinta-feira. Ontem não houve aula porque foi um feriado, não foi? Então, nas quintas-feiras, sempre a gente dá aula, no primeiro ano da aula de ou ciências ou religião, certo? Então, tia trouxe hoje uma aula de religião, que traz uma história da palavra de Deus, certo? Uma história que se encontra na Bíblia. Primeiro dia vai fazer a oração para depois começar a contar, tá certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, sabendo que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem abençoado as nossas vidas, tem nos dado livramentos, tem nos restaurado a saúde. Então, muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada criança, Senhor, que tem assistido essas aulas. Que o Senhor esteja assim abençoando cada lar e protegendo e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Olha, a tia vai colocar um filminho agora, certo? Que tem a ver com essa história. Vocês vão assistir esse filme com calma, bem direitinho, prestando atenção. Quando o tio estiver contando a história, vocês vão lembrando do filminho que assistiram. E depois, se gostou bastante, pede para a mamãe passar novamente, tá bom? Então vamos lá. Jonas e o grande peixe. Jonas era um profeta. Deveria falar ao povo as palavras de Deus. Certo dia, Deus ordenou a Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive e fale ao povo que se arrependa de suas maldades, senão eu os castigarei. Jonas, porém, desobedeceu a Deus. Preferiu fugir de barco para outra cidade. No meio do mar, surgiu uma grande tempestade que quase afundou o barco. Jonas estava dormindo. Os tripulantes do navio foram chamá-lo e pediram que ele orasse a Deus para que a tempestade parasse. Jonas, então, contou que a culpa era dele e pediu que o lançassem ao mar. Quando Jonas foi jogado, a tempestade parou.
Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou dentro dele por 3 dias e 3 noites. Jonas, arrependido, orou a Deus pedindo perdão e uma nova chance. Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou ao peixe que o deixasse em terra. Jonas agradeceu a Deus. Bem depressa, caminhou para Nínive. Foi cumprir a ordem de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus e Jonas cumpriu a sua missão. E aí, criançada, gostaram do filminho? Prestaram bem atenção em tudo que foi colocado nesse desenho? Como foi dito sobre a história? E quem é que já sabe o nome do personagem principal? Muito bem, Jonas. Esse aqui é o Jonas, certo? O nosso personagem de hoje. E ele está na Bíblia. Essa é uma Bíblia ilustrada para crianças, certo? Essa Bíblia é da minha filha. Ela ganhou quando ela era muito pequenininha e foi aqui que ela aprendeu a ler e leu todas as historinhas que estão aqui nessa Bíblia. Então, tem histórias do Novo Testamento, tem histórias do Velho Testamento, porque a Bíblia se divide em 2 partes, não é? Antes de Jesus nascer e depois que Jesus nasceu. Então aqui a história de Jonas, Jesus não tinha nascido ainda, certo? Aqui nós vamos falar hoje sobre a obediência e a desobediência, certo? Eu acho que vocês já ouviram falar a mamãe dizer: menino, seja obediente. Atenda a sua mãe, seja obediente, atenda o papai, atenda a vovó, certo? Ou quando diz aquela criança é desobediente, desobedeceu a mamãe disse que ficasse ali e saiu. Então nós vamos falar sobre obediência e desobediência, tá certo? Então Jonas era uma pessoa muito ligada a Deus. Ele sempre estava fazendo orações, temente a Deus, ele era uma pessoa obediente. E nessa época, as pessoas bem obedientes a Deus ouviam a voz de Deus. Deus falava para ir em determinado local, para fazer determinada coisa, e então ele ouvia. Então Jonas ouviu quando um dia Deus disse assim: vá à grande cidade de Nínive, diga às pessoas de lá que elas são tão ruins que vou castigá-las. Existia uma cidade chamada Nínive, onde todas as pessoas ali estavam sendo desobedientes a Deus. Não fazia nada que agradasse ao nosso Deus. Então Deus falou para Jonas ir até Nínive e falar isso, dizer: vocês são desobedientes, então Deus vai castigá-los. E o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou assim:
Não quero ir dizer às pessoas que Deus vai castigá-las, pensou Jonas. Parece muito assustador. Então ele correu na direção contrária. Ele não disse assim: Deus, eu não vou fazer. Mas por outro lado, Deus disse: vá para Nínive dizer isso. E ele disse, pegou a direção contrária. Aí ele disse o quê? Jonas foi para o porto e embarcou no navio que seguia para outro lugar. O navio partiu levando Jonas para muito, muito longe da cidade de Nínive, para uma cidade chamada Tarsus. Então ele não pegou o navio para ir para Nínive, ele pegou o navio para ir para outra cidade. Ele começou a ser desobediente a Deus, porque ele estava assustado, estava com medo, não queria dizer aquilo que Deus mandou. Então ele foi, pegou o navio e seguiu o contrário. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente desobedece a Papai do Céu. Em pouco tempo, porém, Deus enviou uma forte tempestade, a chuva caiu, estouraram grandes trovões nos céus e as ondas ficaram cada vez maiores. Quem já foi ao mar sabe como as ondas são fortes. Quando é um determinado momento, elas ficam muito fortes, muito altas. E foi assim que aconteceu. O mar logo ficou tão agitado que o navio quase se partiu ao meio. Os marinheiros estavam apavorados. Deus, ajude-nos, não nos deixe afundar, eles gritavam. Olha só o navio. As ondas muito fortes. Então Jonas estava tranquilo no porão do navio, lá embaixo, no cantinho do navio, dormindo profundamente. Ele nem tinha reparado na tempestade. O capitão desceu para procurá-lo. Acorde, gritou o capitão. Você precisa nos ajudar. Deus não vai me ouvir, disse-lhe Jonas. Tudo isso está acontecendo por minha culpa, pois desobedeci a Deus. É por isso que ele mandou a tempestade. Mas se ele foi para o corvés com o capitão, Jonas lembrou logo: eu fui desobediente a Deus. Por isso que Deus mandou essa tempestade, para que eu veja que Deus não está gostando da minha desobediência. Então eu sou o culpado, tenho que sair de dentro desse barco, desse navio, senão as pessoas vão pagar sem ter culpa. Que a única pessoa desobediente sou eu. Atirem-me no mar, Jonas gritou para os marinheiros. Talvez assim a tempestade pare e vocês se salvem. Num primeiro momento, os marinheiros não quiseram jogá-lo. Mas a tempestade piorava cada vez mais. Então, para se salvarem, os marinheiros jogaram Jonas ao mar. Olha ali, Jonas descendo ao mar. A tempestade parou na mesma hora em que Jonas caiu na água. E lá foi Jonas para o fundo do mar. E então, plup, algo o engoliu inteiro. Agora Jonas estava no estômago de um grande peixe que passou nadando por ali. Olha só o grande peixe. Foi esse grande peixe que engoliu o Jonas.
E agora? E agora? Jonas ficou o quê? Quando Jonas caiu no mar, dentro do mar, o que aconteceu? E Jonas foi engolido pelo grande peixe. E agora, gente? Será que o grande peixe vai esmagar o Jonas? Será? Ou será que ele vai ficar apenas dentro do estômago do grande peixe? Vamos ver. Jonas ficou na barriga daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Senhor, salva-me, ele orava. Agora ele estava mais assustado do que quando Deus lhe disse para ir a Nínive. E mais assustado ainda do que quando a tempestade caiu no mar. Mas Deus ouviu a oração de Jonas. Logo em seguida, o peixe o cuspiu na praia. Jonas levantou-se, livrou-se das águas marinhas, enxugou-se e ficou pensando no que faria. Então Deus falou com ele outra vez. Jonas, vá à grande cidade de Nínive. Diga ao povo de lá: se vocês não se arrependerem do mal que praticam, Deus vai castigar vocês. E então agora, Jonas, dessa vez, fez direitinho o que Deus mandou. Deus vai destruir essa cidade. Jonas chegou logo falando na cidade. Jonas estava com mais coragem, com mais força de vontade de falar desse Deus maravilhoso, pela experiência que ele tinha passado. O povo de Nínive ficou muito apavorado. Estamos arrependidos, as pessoas oraram. Perdoe-nos, vamos mudar nossas atitudes. Deus ouviu o povo. Apesar de tudo, resolvi não destruir a cidade. Deus disse aos moradores de Nínive. E assim os marinheiros foram salvos. Jonas foi salvo. A cidade de Nínive foi também salva. E todos terminaram felizes. Jonas conseguiu ser obediente a Deus. E com isso, todos ganharam. A obediência a Deus faz com que todos fiquem felizes. Lembre sempre de ser uma criança obediente, porque assim você vai ser feliz e todas as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser felizes também, tá certo? E hoje, mais uma vez, olha só, o peixinho que engoliu o Jonas. E aqui também eu trouxe uma atividadezinha que já está na casa de vocês. Vocês já olharam várias vezes. O que Jonas deveria fazer em Nínive? Para descobrir, coloque a frase frente do espelho. Quando você colocar a frase de frente do espelho, aí você vai ver a resposta, tá certo? Vai ser bem interessante. Aí vocês vão escrever aqui, tá certo? Essa frase aqui bem grande, quando você colocar em frente ao espelho, ó.
Aí vocês vão ver, certo? Pinte de vermelho o caminho que Jonas fez e de verde o que Deus queria que ele fizesse. Ó, pinte de vermelho o caminho que Jonas fez. Jonas foi desobediente. Primeiro ele foi para Tarsis, não foi? Aí você vai pintar de vermelho. E de verde o caminho que Deus queria que ele fizesse, que era para Nínive. O caminho para Nínive vai ser de verde. Para fazer em casa. Primeiro, pinte onde tem pontinhos e descubra quem sabe de todas as coisas e nos ama. Aqui no peixinho, ó, um grande peixe, vocês vão fazer o pontilhado, aí vão descobrir, né? Então, vão descobrir quem sabe todas as coisas e nos ama. Com essa tarefinha, vocês vão aprender, guardar no coração o valor da obediência a Deus, não é verdade? E agora, quem quiser também pode em casa fazer essa arte, a arte do grande peixe. Se tia estivesse na sala com vocês, tia que ia ajudar vocês a fazer. O ano passado a gente fez, certo? Mas tia vai dar o passo a passo para vocês fazerem esse peixinho com o adulto que está em casa com vocês. Todo mundo tem em casa uma folha de ofício, certo? Uma folha de ofício. Branquinha ou colorida, certo? Pode ser colorida também. O que é que vocês vão fazer primeiro? Primeiro, vocês vão dobrar assim, ó. Ó. No que dobrou, ó. Dobrar aqui, ó. No que dobrou, sobrou essa parte aqui que é um retângulo, né? Sobrou essa parte. E vai cortar para vocês verem. Sobrou esse retângulo, certo? Coloca aqui. E agora vai dobrar outra vez. Vai dobrar outra vez, ó. Como se fosse fazer uma pipa, certo? Ó, dobrou. Olha como vai ficar. Certo? Cola desse lado, ó. Cola aqui, ó. Certo? Ó. Aqui, ó. Cola aqui. E agora ficou esse lado aqui, ó. Ó. Aqui é a boca, ó, do peixe, certo? Já está colado. Aí vocês pegam assim, demora um tempinho. Pega a tesoura, faz, ó. Cortezinho, faz outro. Até embaixo, ó.
que bonitinho, ó, vai ficar o peixinho. Ó, até aqui no rabinho. E agora, para ficar mais bonitinho aqui, ó, corta arredondando aqui, ó, a cabecinha dele, ó. E agora, desse lado aqui, ó, faz o olhinho, desse outro lado, outro olhinho, certo? Quanto mais você cortar mais para baixo, ele vai ficar mais molinho como esse aqui, o meu, ó. Eu cortei até o final, ó. Certo? Ó. Até o final, ó. Certo? O rabinho deixa um pouquinho grande, ó. E vocês vão brincar o tempo todo, ó, com o peixinho e lembrar da historinha de Jonas. Certo? E fiquem com Deus. Beijão!